Meditação diária, 28 de novembro. Sendo nós mesmos. Somos verdadeiramente humildes quando aceitamos e tentamos honestamente ser quem somos. Humildade é um conceito enigmático. Sabemos bastante sobre humilhação, mas humildade é uma ideia nova. Ela parece ser suspeitosamente submeter-se, dobrar-se, rastejar. Mas a humildade não é isto. A humildade é simplesmente a aceitação de quem somos. No momento em que chegamos a um passo que usa a palavra humildemente, já começamos a colocar este princípio em prática. O quarto passo nos dá uma oportunidade de examinar quem realmente somos, e o quinto nos ajudará a aceitar este conhecimento. A prática da humildade envolve aceitar nossa própria natureza, sendo honestamente nós mesmos. Não temos que nos humilhar ou nos rebaixar, nem temos que tentar parecer mais inteligente, rico ou feliz do que realmente somos. Humildade simplesmente significa abandonar todas as pretensões e viver tão honestamente quanto pudermos. Só por hoje, eu vou permitir que o conhecimento de minha natureza guie minhas ações. Hoje, eu vou encarar o mundo sendo eu mesmo. Ok, então. Vamos mergulhar um pouco nisso. A meditação começa já com uma frase forte, né? Que humildade é aceitação de quem somos. Sim, é uma definição muito direta. Muito, mas parece simples só na teoria. Porque na prática, para um adicto em recuperação, que muitas vezes não gosta nem um pouco de quem foi, de quem era na ativa. Existe uma repulsa, às vezes. Exato, uma repulsa. Como é que se começa a praticar essa aceitação de alguém que a gente, no fundo, rejeita? Essa é a grande questão, né? E o fascinante é como a própria literatura de NA responde a isso. Ela não trata a aceitação como, sei lá, um sentimento mágico que aparece. Que você acorda um dia e decide, pronto, hoje eu me aceito. Não mesmo. Pelo contrário, a literatura mostra a humildade e a aceitação como um resultado. O resultado de um trabalho bem concreto. Esse trabalho prático. Exato. E a meditação de hoje até aponta o caminho, o quarto e o quinto passos. É um processo ativo, sabe? De investigação, de honestidade. Não tem nada de passivo nisso. Então, a ideia não é só ficar repetindo eu me aceito. É preciso fazer algo para chegar nesse lugar. Isso. A meditação fala em examinar quem realmente somos. Isso me soa como uma autoavaliação bem profunda e, sendo sincero, aterrorizante. O medo é real, com certeza. Porque fazer o inventário de si mesmo, nesse contexto, não tem o risco da pessoa só focar no negativo e sair de lá se sentindo ainda pior? Sim, esse risco existe. E é por isso que a orientação do programa é tão específica. A mente adicta viveu muito tempo na negação, né? Justamente para evitar essa dor. Claro. Mas a literatura propõe algo diferente. No livro Isto Resulta, o quarto passo é descrito como um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Minucioso e destemido. Gostei dessas palavras. Elas são a chave. Destemido porque, exige coragem para olhar para o que a gente não quer ver. E minucioso porque não é só para listar os erros. Certo. Então, o que significa minucioso na prática é para olhar tudo, o bom e o ruim. Exatamente. Um inventário honesto não pode ser um autoflagelo. O objetivo é ver a realidade, a foto completa. Entendi. Tem uma história pessoal no livreto branco de NA que é muito boa sobre isso. Um membro conta que fazendo o inventário ele pôde encarar todo o lixo e começar a reconhecer o que havia de bom nele. Olha só. Então a honestidade funciona para os dois lados, entende? Ela expõe os defeitos, sim, mas ela também revela as qualidades que estavam soterradas pela adicção. É como fazer um balanço de uma empresa. Você não olha só as dívidas, tem que olhar os ativos também, senão a imagem fica distorcida. Perfeita analogia, é exatamente isso. Ok, mas depois de fazer essa lista, de colocar tudo no papel, os ativos, os passivos, o que se faz com isso? A meditação fala de um passo seguinte que ajuda a aceitar este conhecimento. E aqui entra a parte que
para muita gente é a mais desafiadora. Imagino. E ao mesmo tempo a mais libertadora. Depois da investigação interna, vem a admissão externa. O programa chama de quinto passo. Que é... Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. É o ato de tirar tudo aquilo da sua cabeça e verbalizar para alguém. Nossa, isso parece um salto de fé gigantesco. Confiar seus maiores segredos a outra pessoa. E se ela te julgar, como o programa lida com esse medo? O programa lida com isso através da figura do padrinho ou da madrinha, né? Alguém que já passou por isso e que entende a importância de uma escuta sem julgamento. A pessoa não tá lá para te dar um sermão. De jeito nenhum. O propósito não é receber conselho nem perdão. O objetivo central é quebrar o isolamento. A vergonha, a culpa, elas crescem no segredo. Faz sentido. Quando você fala em voz alta, a carga emocional daquilo começa a diminuir. Tem um relato que diz que partilhar o inventário foi a coisa que fiz que mais me deu humildade. Humildade na cena da vulnerabilidade. Precisamente. Porque ao ouvir as próprias palavras, a negação se quebra. Você finalmente encara quem você é, contudo, e percebe que sobreviveu àquilo. A aceitação de verdade começa a nascer ali. Entendi. A honestidade no papel é o começo, mas a honestidade com outra pessoa é o que consolida a coisa toda. Isso. E isso me leva a outra frase da meditação. Abandonar todas as pretensões. Para alguém que viveu anos uma vida dupla, usando máscaras. Uma vida de enganos, né? Sim. Abandonar isso deve ser como aprender a andar de novo. Como é que se abandona um padrão de vida inteiro? Não é um evento único. Não se abandona da noite para o dia. É um processo contínuo. Uma prática. Uma prática. Aquele grande ato de honestidade do inventário é como, sei lá, a demolição de um prédio velho. Mas depois você precisa construir algo novo ali, tijolo por tijolo. E como se faz isso no dia a dia? O programa tem uma ferramenta para isso também, que é o 10º passo. Ele é basicamente um mini inventário diário. A orientação é: continuamos a fazer um inventário pessoal e, quando estávamos errados, admitimos-lo prontamente. Ah, então a ideia é transformar a honestidade de um grande evento para um hábito. Exato. Em vez de deixar a sujeira acumular por anos, você limpa um pouquinho todo dia. Perfeito. É isso. Impede que novas máscaras, novas pretensões se formem. Se você erra com alguém, você admite e repara. Se sente algo negativo, você reconhece para si mesmo antes que vire um problema. A honestidade vira um princípio ativo. Sim, deixa de ser só sobre não mentir e passa a ser sobre viver a verdade. E o alívio que isso traz, olha, é imenso. Eu imagino o peso que é manter as aparências. Deve ser exaustivo. É uma prisão. Deve dar uma liberdade enorme, simplesmente parar. Exato. Tem um relato muito forte na literatura de um membro que foi preso e ele disse que sentiu um grande alívio não precisar me esconder mais por trás de falsas identidades. Uau! Mesmo na prisão? Pense nisso. Mesmo na pior situação possível, a honestidade forçada trouxe alívio. E isso mostra o tamanho da prisão que as mentiras criam. Ser nós mesmos em recuperação é isso. É ser essa nova pessoa que aprende a viver sem máscaras. Tudo isso que a gente está falando, inventário, partilha, honestidade diária, soa como um esforço pessoal gigantesco. Exige muita força de vontade. Exige. Mas a palavra humildemente aparece no programa. Isso me faz pensar que talvez não seja só sobre esforço pessoal. Parece ter um elemento de entrega. Você tocou no paradoxo central da recuperação. É? Sim. Porque depois de todo esse trabalho de autoconhecimento nos passos 4 e 5, a gente pensaria que o próximo passo seria ok, agora conserte tudo com sua força. Seria o lógico, né? Mas não é. O 6º passo diz que a pessoa deve se prontificar inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos. E o 7º continua: humildemente pedimos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições. Então a humildade é reconhecer que, mesmo sabendo que está errado, talvez eu não consiga resolver sozinho. Bingo. É admitir a impotência não só sobre a droga,
mas sobre padrões de comportamento que estão lá há anos. Exatamente. E é aí que entra o conceito de um poder superior. E é muito importante entender que não precisa ser uma figura religiosa tradicional. Certo. O programa é espiritual, não religioso. Exato. A literatura de NA é muito clara nisso. Cada um define esse poder. Para muitos, no começo, o poder maior é o próprio grupo de apoio. É a sabedoria das pessoas que estão conseguindo ficar limpas. Uma força fora de si mesmo. Qualquer força de ajuda que seja maior que a doença e que o próprio ego. Então a humildade nesse contexto é a porta que a gente abre para pedir ajuda. Sim. É sair daquela mentalidade do eu me viro sozinho, que geralmente foi o que levou ao fundo do poço. Indo. Diz que, em vez de ficar lutando para controlar os defeitos, a ideia é afastarmos-nos do caminho e deixar que um Deus amantíssimo atue nas nossas vidas. É uma aceitação radical das nossas limitações. A humildade é o que nos permite parar de lutar uma guerra que a gente não pode vencer por conta própria. E aí, buscar força e orientação. A irmandade, o amor que se encontra nas reuniões. Para muitos, essa é a primeira forma real desse poder superior agindo. Então, no fim das contas, a meditação de hoje nos leva por uma jornada, né? Com certeza. Começa desmistificando a humildade, mostrando que não é fraqueza, mas a coragem de ser quem se é. E aí o programa dá um mapa prático para encontrar essa pessoa. Um passo a passo, literalmente. Literalmente. Primeiro, a investigação honesta do inventário. Depois, a vulnerabilidade de partilhar. A disciplina de manter isso no dia a dia. E por fim, a entrega. E a entrega de reconhecer que não dá para fazer a mudança sozinho. É abandonar as pretensões para poder finalmente só ser. Sim. É uma jornada de desconstrução e reconstrução. E isso talvez nos deixe com um pensamento final para refletir. Manda! Se a humildade é a aceitação de quem somos, como praticamos isso quando a pessoa que somos hoje é diferente da de ontem e com certeza vai ser diferente da de amanhã? Boa pergunta. A recuperação é um processo constante de mudança. Exato. Então talvez a grande lição do lema Só por Hoje seja justamente essa: aprender a aceitar e ser honesto com um eu que está sempre em construção, um trabalho em andamento. Aceitar a impermanência. Aceitar essa impermanência a cada novo dia. Talvez essa seja a prática mais profunda da humildade. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto? Só por hoje. Funciona.